Olá a todos, mais uma vez estamos aqui na minha sala, trouxe vocês aqui para dentro outra vez, nós estamos enfrentando o inverno e não está fácil esses dias lá fora. Bom, hoje vamos falar de um tema aqui sobre masculinidade, tá? Depois vai haver aí um tempo especial para falar de feminilidade e também vai haver aí um tempo em especial para falar de gênero. Tá? Mas hoje vamos começar por masculinidade, porque eu já tenho descendentes do sexo masculino. Na minha família, nós temos, na linhagem do meu pai, homens. Meu avô teve 2 homens, meu pai teve um homem, meu tio teve um homem. Agora eu tenho uma irmã, graças a Deus por isso, e eu tenho 2 homens, 2 meninos. Então vou falar de masculinidade porque, para mim, esse é um tema que hoje deveria ser levado a sério. Tá? Deveria ser levado a sério porque a minha geração teve um ponto de ruptura da masculinidade. Por quê? Porque quando eu tinha contato lá com meus avós, bisavós, a masculinidade deles era melhor do que a masculinidade de hoje. Aí muitos vão dizer, patriarcado e papapá, e essas coisas, conservador e tal. Olha só, se você acredita que antes existia o patriarcado e algo muito opressor, você também consegue ver que hoje os homens estão indo por um caminho quase que oposto. E o que eu acredito é que deve existir um equilíbrio, tá? Os homens devem ser equilibrados, no sentido de que muitas das coisas que eles faziam no passado deviam sim ter sido conservadas, mas sendo acrescentada aí coisas modernas, né? Conhecimentos do mundo de hoje. Hoje a questão masculinidade é muito complicada. Eu não estou falando homens homossexuais, não estou falando isso. Estou falando que homens que têm atitudes muito femininas, digamos, homens que são muito frágeis e vulneráveis, e mesmo que eles sejam héteros, tá? Não é uma questão de se identificar ou não como hétero, não é isso. Estou falando de masculinidade, ser homem, agir como homem. Isso envolve um tema que as mulheres também prezam muito, que é o cavalheirismo, porque os homens também deixaram de ser cavalheiros. E quando eu olho em retrospectiva, né, consigo ver lá no passado o convívio que eu tive com a minha bisavó, por exemplo, o meu avô, os meus avós, eu consigo ver uma relação saudável entre eles, tá? Meu avô tinha o papel dele dentro da família que ele exercia com alegria, e minha avó tinha o papel dela na família que ela exercia com alegria. Os dois se respeitavam e trabalhavam juntos. Meu avô era um homem cavalheiro, apreciava a minha avó, mesmo velhinha, e fazia o papel dele, mesmo velhinho, com problema na perna, andando de bengala, ele fazia questão de agradá-la, de ir às compras com ela, carregar peso para ela, cuidar dela, zelar por ela no papel de homem que ele tinha enquanto vivo, né? E o que eu vejo hoje é que na modernidade os homens não são preparados pelos pais a fazer certos tipos de coisas. Zelar pelas mulheres, por exemplo, mas não é ficar de gadice, né? Entrar na internet e ficar falando, estou pronto a te proteger, você é linda e eu te quero só pra mim, vou te botar na redoma de vidro. Não é esse tipo de lida, não é essa gadice que hoje em dia se tem em excesso, feita por homens que não têm capacidade alguma, né? Eles se escondem por trás de uma interface para fazer esse tipo de ataque ou assédio. Muitas das vezes se escondem por trás daquilo exatamente porque lhes falta hombridade de conseguir chegar e conversar e conquistar uma mulher. Então a masculinidade tem se perdido por uma questão social. Quem cria os filhos são as mães. Se você tem homens que são menos homens, menos masculinos, a culpa é do pai e da mãe, com certeza. Mas você tem aí, muitas das vezes, uma influência muito grande da mãe, porque a mãe acaba sendo muito protetora desses meninos. Então você tem esses homens criados por essas mães,
Já na minha geração, talvez na geração anterior à minha, você tem um número de mães solteiras muito grande, e isso já é resultado de um problema com a masculinidade da minha geração e da geração anterior, tá? Que foi ensinada a ser mais solta, né? Porque antes não se pensava nisso em hipótese alguma. Na geração dos nossos avós, o homem engravidava uma mulher, ele casaria, com certeza ele era obrigado a se casar. Ah, obrigado não é bom, tudo bem, mas aí você tem uma questão de honra, que era uma coisa do passado que hoje já não se fala mais em honra. Antigamente se tinham problemas por honra, os homens tiravam satisfações uns com os outros, brigavam por questão de honra da família, da esposa e das filhas e dos filhos. Hoje em dia não se tem mais essa questão de honra. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser violentas. Estou dizendo que as questões que envolvem a masculinidade já foram se deteriorando com o passar do tempo. Então você tem mães hoje em dia super protetoras, que normalmente criam esses filhos numa redoma, numa questão de protegê-los, não fazem por mal muitas das vezes, e você tem um número grande de mães solteiras que vão se apegar ainda mais a esses meninos, e elas, mesmo sem saber, acabam interferindo negativamente na criação dessa criança. O menino tem que ser cobrado pela mãe desde muito novinho a ser homem, tá? Ah, mas ele é muito novinho, ele é fraquinho e não consegue fazer as coisas ainda. Tudo bem. Eu acho que se você tem um filho de 6 anos menino, você não vai botar ele para carregar todas as bolsas de compra, mas você tem que ensinar a ele o básico, a noção de que ele é homem, que ele tem que abrir a porta para a mulher, de que ele tem que carregar o peso, de que ele tem que ajudar, de que ele tem que ficar de olho na irmãzinha, de que ele tem que fazer o papel dele perante a família. É importante as pessoas, os membros da família, saberem se situar. A cobrança certa faz com que a pessoa se desenvolva. Hoje, a falta de cobrança faz com que os homens envelheçam dentro de casa, prefiram viver com os pais até os 35 anos, não assumir compromisso com as mulheres, não assumir os próprios filhos, porque vivem hoje em estado de inércia. Preferem viver encostados com os pais, na casa dos pais, vivendo às custas dos pais. Muitas vezes eles já têm filhos, já têm uma vida, né, de adulto, e ainda assim não conseguem se livrar das amarras que foram criadas pela dependência familiar, tá? Pessoas, homens que não sabem trocar uma lâmpada, que não sabem trocar um pneu de carro. E isso é engraçado, porque uma mulher espera isso de um homem. Uma mulher da minha geração espera isso de um homem. Só que isso se tornou difícil de encontrar na minha geração. E para não soar um pouco genérico demais, eu peguei aqui a Bíblia e nós vamos ler um versículo, não, alguns, mas aqui em 1 Pedro 3:7 em diante, nós vamos ler. E a Bíblia vai nos orientar aqui, ela vai citar marido, tá? E maridos, eu creio que uma mãe cria um filho para um dia ser um marido. Uma mãe cria um filho para ser um homem, e esse homem ser um homem honrado, um homem de família, né? Ninguém cria um filho para ser um ladrão, para ser um abusador, enfim, um parasita. Então vamos lá. Então, só para lembrar, 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo, vocês maridos conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como co-herdeiras do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Finalmente, todos vocês tenham uma única mente e sentimento. Amem como irmãos e sejam compassivos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, paguem uma bênção. Paguem com uma bênção. Porque para isso vocês foram chamados, para que possam receber uma bênção. Então, o que a palavra diz é que o homem não
deve ser um estúpido, um brigão por ser homem. Não. Ele tem que saber que o papel dele de homem está definido por Deus. Ele tem que honrar, respeitar, amar e proteger sua mulher e seus descendentes. Esse é o papel do homem, ser provedor dentro de casa. E vocês, mães que vão criar futuros homens, prezem por isso nos seus filhos. E agora, como eu já fiz em outro vídeo, vou falar um pouco aqui da família Pacheco, né, da minha família. Bom, nossa família foi marcada por homens, grandes homens, e outros não tão grandes assim. Mas um exemplo que eu tive na minha vida foi meu avô, e por incrível que pareça, né, e muitos sabem disso, meu avô, tanto de pai quanto de mãe, os dois são Pacheco. Então, o meu avô Pacheco, parte da minha mãe, era um homem de origem mais humilde, tá? Ele vem da lida de roça, mas é sempre como empregado. Ele foi ter alguma coisa já na sua, digamos, terceira idade, quando os filhos já tinham a possibilidade de comprar fazendas e essas coisas. E ele sempre foi um homem que prezou pela esposa, guardou a esposa, e apesar do seu jeito turrão e antigo de ser, ele sempre respeitou muito a nossa avó, a amava acima de qualquer coisa e demonstrava apreciação por ela sempre. Ela o agradava e ele a agradava. Foi um casamento não como os nossos de hoje em dia, que nós temos maior liberdade de escolha, essas coisas. Não foi assim, era um casamento aos moldes antigos. Os pais tinham muita relação com as escolhas, com a percepção do futuro para os filhos e a aceitação, mas ainda assim eles se amavam muito, conseguiram conviver e se respeitar por uma longa data, né? Eu tive ele como exemplo na minha vida, não que o meu outro avô, parte de pai, não fosse um exemplo, mas é porque nós convivemos juntos durante muito tempo, eu e meu avô, parte de mãe. Meu avô, parte de pai, era militar e ele tinha uma vida um pouco mais afastada, assim como minha avó, parte de pai também, mas ambos também tinham lá os seus valores, claro, conheço bem, mas não convém porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Certo? Enfim, o que eu tenho a dizer é que na nossa família, graças a Deus, nós temos um histórico muito bom de homens honrados. Nós temos aí a geração anterior, a minha, né, o meu pai, o meu tio, que são homens de uma mulher só, honrados, respeitosos, religiosos, que para mim é uma virtude do homem, tá? Um homem que é servo do Senhor, ele é um homem melhor, tá bom? Isso é um valor que nós temos na nossa família. E honram as esposas, respeitam e tentam entender. É muito difícil, mas é difícil, eu digo por mim, eu tenho uma esposa e é difícil entender, mas ainda assim, sempre que o homem está em Deus, ele consegue, pelo manual que nós temos, que é a Bíblia, perceber melhor a posição da mulher em relação ao homem dentro de uma família. Isso nos dá maior amor e maior apreciação pelas nossas mulheres. Sejam firmes na palavra, porque até mesmo no conflito entre homens e mulheres, até mesmo na busca por maior masculinidade, você mãe ou você pai que está criando um filho, ou você filho, você neto que está vendo o meu vídeo, nesse livro sagrado você tem orientações para a sua vida inteira, para a sua masculinidade e a dos seus descendentes. Vamos encerrando por aqui e fiquem com Deus, Deus vos abençoe e até a próxima.